Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso nos mostra que sem fé é impossível vencer as batalhas da vida. Todos nós passamos por muitas batalhas, por muitas situações difíceis na vida. E para nós vencermos isso somente com a fé firme na palavra de Deus. Como fala em Hebreus capítulo 11, o versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Está nos dizendo aqui que pela fé os antigos foram aprovados por Deus. Eu e você somos aprovados por Deus pela nossa fé. E por ser aprovados por Deus é que nós vencemos as batalhas. Como vamos vencer se não somos aprovados por Deus? É a nossa fé que agrada a Deus. Então é a nossa fé que precisa ser tratada com a maior importância para a nossa vida. Porque tem situações, batalhas, situações que a gente enfrenta que muitas vezes a gente para e pensa, eu nunca imaginei passar por isso. Eu acredito que você já passou por uma situação que você nunca imaginou que iria passar e estava passando. E para nós vencer essas situações, porque quando a gente pensa assim, eu nunca imaginei que iria passar por isso. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele vem com tudo, querendo colocar dúvida, querendo colocar desânimo, colocar a opressão, trazendo depressão, trazendo tristeza, angústia, todos os sentimentos ruins. Por quê? Porque ele sabe que naquele momento a pessoa ela está fragilizada, ela está mais sensível, porque ela está num momento difícil. Por isso que a nossa fé ela é de total importância na nossa vida. E é o assunto que eu gosto de falar, porque somente com a nossa fé nós conseguimos enfrentar os momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso que eu e você precisamos nos atentar mais a cada dia, cultivar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Alimentar com a palavra de Deus, ler a palavra, declarar a palavra de Deus, pensar na palavra de Deus, o máximo de tempo que a gente puder fazer isso durante o dia. Nós vivemos num mundo com tanta agitação, tantos compromissos, não tem como tu não ver alguém que está correndo, que está agitado, que tem tantos afazeres para fazer. E isso tudo já são táticas do maligno para nos sobrecarregar de afazeres, para que nós não venhamos nem ter tempo de pensar na palavra, de meditar na palavra. E muitas vezes a pessoa, às vezes, ela não consegue nem tirar tempo para ler uma palavra. E até para a oração, ela tira pouco tempo para a oração, porque está cansada, né? Porque tem tantos compromissos, e a gente acaba não se tocando que a fé, quando a fé da pessoa vai diminuindo, vai se esvaindo, vamos dizer, é uma questão assim, é muito sutil. A pessoa não vai percebendo. E quando ela menos espera, ela está frágil, ela está achando que não tem mais jeito, e ela nem se toca aonde está a fé que ela tinha antes. E por isso eu e você precisamos nos atentar na nossa fé. Como está a minha fé? A palavra de Deus diz que se nós crermos, tudo é possível que crer. Então, quando fala tudo, é tudo. Muitas vezes a gente fala até o versículo, mas a gente não se atenta do poder da palavra tudo. É tudo. Não é uma coisa ou outra, não é algo que é mais fácil, não é tudo. Tudo é possível ao que crê. Por isso que nós precisamos estar sempre alimentando a nossa fé. E principalmente na época em que estamos vivendo. Em época de correria, de afazeres, de tantos compromissos. E nós temos que priorizar a nossa fé. Ela é de total importância. Porque sem fé, como nós vamos ir morar com Deus na eternidade? Sem fé não tem como. E para nós
pensarmos aqui, enquanto estamos vivendo aqui, como nós vamos vencer as batalhas se nós não estivermos com a nossa fé firme. Quando nós estamos com a nossa fé firme, vem a tempestade que vier, vem o momento mais difícil que for, nós vamos estar ali firmados, agarrados ali com Cristo. Mas se a pessoa vacila e não cultiva, não alimenta a sua fé, ela não vai ter forças para ficar segurada ali, agarrada com Cristo, não vai ter forças. E é isso que eu e você precisamos. Né? Jesus ele ensina que aquele que faz a sua casa sobre a rocha, esse vai vir a tempestade, vai vir o vento, mas não vai derrubar aquela casa. Agora, quando a pessoa faz a casa sobre a areia, aí vem um vento, até um vento suave pode derrubar aquela casa. Por quê? Porque quando ele fala de fazer a sua casa, de construir a sua casa na rocha ou na areia, ele está falando de construir a nossa vida espiritual. A nossa casa, quer dizer, a nossa vida espiritual. Construir aonde? Na rocha que é o Senhor Jesus. E quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra de Deus, como fala lá em João, capítulo 1, ali no versículo 1 em diante, ele está falando. Então, Jesus, que era o verbo, e se fez carne. Então, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, nós temos que nos agarrar cada vez mais com Jesus, quer dizer, cada vez mais com a palavra de Deus. E meditar nela dia e noite, pensar, falar, nós temos que exercitar isso. Vamos se dizer, para nós praticarmos isso, é um exercício, nós temos que nos exercitar todos os dias, temos que buscar nos exercitar. E como qualquer exercício, não é algo simples da gente fazer todos os dias. A gente tem que nos esforçarmos para declarar a palavra na nossa vida, para colocar a palavra cada vez mais na nossa mente, porque quanto mais nós falamos a palavra, pensamos nela, mais os nossos pensamentos vão ser pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, pensamentos das coisas de Deus, pensamento de coisas boas. Né? E quanto menos nós tiver a palavra, mais pensamentos das coisas do mundo, mais pensamentos das notícias, das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Das coisas ruins, e aí vai vir pensamentos negativos. Por isso nós precisamos, a fé, ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus para ela continuar firme, para ela continuar em pé, para ela continuar forte. Para isso nós precisamos buscar mais a palavra de Deus. Então, alimente mais a sua fé. É o que eu e você precisamos fazer. Porque nós não sabemos o que vem amanhã. E nós precisamos estar com a nossa fé firme. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É um assunto que eu falo várias vezes e é algo que é muito importante de nós falar. De nós não deixar isso de lado, não pensar assim, mais uma vez falando de fé. É a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Se nós não alimentarmos a nossa fé, não tivermos a nossa fé firme, não vamos conseguir vencer as adversidades. Porque vem adversidades que acontecem na nossa vida que vem para nós murmurar, para nós reclamar, para nós achar que não vai dar mesmo. Mas é aí que nós temos que fazer o contrário, aí que nós temos que usar a nossa fé para nós declararmos, eu vou conseguir, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou mais que vencedor, porque Deus é comigo. O Senhor Jesus já me fez mais que vencedor. E eu vou conseguir vencer essa batalha. Essa batalha está nas mãos de Deus, eu entrego tudo para Deus e Ele vai me dar vitória. Então, nós temos que entender que quanto mais nós tivermos a palavra de Deus na nossa mente, meditarmos, lermos, estudarmos ela e orar sobre ela, quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos estar com a nossa fé forte, com a nossa fé firme. Para quando vir as adversidades, nós falar o que Deus quer que nós falamos. Deus quer que a tua fé, a minha fé, seja forte, seja firme, que esteja firmada na palavra dele. Não nas circunstâncias, não no que está acontecendo no mundo, não nas notícias, mas nele. Porque quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele vai buscar a igreja com fé. A igreja que tem uma fé firme, uma fé que não se abala. Então, busque cultivar, alimentar a tua fé cada vez mais. E entenda o valor e a importância da tua fé na tua vida.
É ela que faz você vencer as adversidades. Ninguém consegue vencer adversidade nenhuma se não tiver uma fé firme no Senhor. Porque senão a pessoa se abate, a pessoa se abala, a pessoa reclama, murmura, faz tudo o contrário do que Deus quer que ela faça. E quando nós temos uma fé firme, nós vencemos, em nome de Jesus. E é isso que você e eu precisamos fazer. Então, alimente a sua fé cada vez mais. E assim que terminar o vídeo, eu quero te pedir que você dê uma olhadinha na descrição, que tem ali uns materiais maravilhosos para tua fé, para alimentar a tua fé, para cultivar a tua fé. Dê uma olhadinha ali e invista na tua vida de fé. Como eu disse, né? Ela é a coisa mais importante, a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual. Deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os teus grupos, com os teus amigos. Se tiver um comentário, eu vou gostar de te responder. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!